Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos resolver um exercício da Universidade Federal do Amazonas sobre equações trigonométricas. Resolva essa equação. Qual que é o conjunto solução daquela equação ali? Então, olha, vou chamar a atenção para vocês que eu tenho cosseno aqui e secante. Mas o que é secante? Secante nada mais é do que o inverso do cosseno, né? A gente pode colocar aqui no nosso cantinho do lembrete, ó, que secante de x é 1 sobre cosseno de x. Então, eu vou colocar aqui 1 sobre cosseno de x, aí a nossa equação fica toda em função do cosseno. Então vamos lá. 2 cosseno de x menos 5 vezes 1 sobre o cosseno de x é igual a 9. Então, olha, 2 cosseno de x menos 5 sobre cosseno de x é igual a 9. Vou fazer aqui o mínimo múltiplo comum para os dois lados dessa igualdade. Então, o mínimo múltiplo comum vai ser o próprio cosseno de x, né? Cosseno de x divide por 1 é cosseno de x vezes cosseno de x, 2 cosseno ao quadrado de x. Cosseno de x dividido por cosseno de x é 1 vezes 5, é 5. Cosseno de x vezes 9, 9 cosseno de x. O mínimo para os dois lados é igual, não preciso mais dele, eu posso cancelar. Eu vou passar esse 9 cosseno de x para o lado de cá. Então vai ficar assim, ó, 2 cosseno ao quadrado de x, vou passar o 9, menos 9 cosseno de x, menos 5 igual a 0. Nós temos aqui uma equação do segundo grau em cosseno de x. Então vamos fazer o delta. Delta é igual a b ao quadrado, quem que é o b? Menos 9. Menos 9 ao quadrado dá 81. Menos 4 vezes a vezes c, menos com menos é mais, 4 vezes 2, 8, vezes 5, 40. Então o delta aqui é 121. Vamos fazer o Bhaskara agora. Para fazer o Bhaskara, lembrando que a minha variável aqui é o cosseno de x, né? Então, cosseno de x é igual menos b, menos com menos é mais, menos b, mais ou menos raiz quadrada de 121 é 11 sobre 2 vezes o a. 2 vezes 2 é 4. Então aqui eu tenho que o cosseno, vou chamar assim, ó, cosseno linha de x, 9 mais 11 é 20 sobre 4 é 5. E o cosseno duas linhas de x, 9 menos 11 dá menos 2 sobre 4 dá menos meio. Aí, olha, ou o cosseno é 5 ou o cosseno é menos meio. Só que vale lembrar que o cosseno ele varia de quanto a quanto? Ele varia de menos 1 a 1 lá no ciclo trigonométrico, né? Então, o cosseno ele não pode ser 5, tá bom? Então, isso aqui não pode ser a resposta. Logo, o meu cosseno de x é menos meio. Cosseno de x é menos meio. Aí, eu preciso saber quais ângulos o cosseno de x vale menos meio. Nós podemos usar como rascunho o ciclo trigonométrico. Vou fazer um rascunho aqui, ó, do ciclo, só para ajudar no nosso raciocínio, ó. Aqui tem o ciclo trigonométrico. Qual que é o eixo dos cossenos? É o eixo x. Então esse é o eixo dos cossenos. No primeiro quadrante, o cosseno que vale meio é o cosseno de 60 graus. Então, ó, mais ou menos aqui é o cosseno de 60 graus, ok? Só que aqui é negativo. Onde que o cosseno é negativo? Como o cosseno é eixo x, o eixo x é negativo do lado de cá. Então, o cosseno é negativo no segundo e no terceiro quadrante. Então eu preciso encontrar os ângulos do segundo e do terceiro quadrante em que o cosseno vale menos meio, tá bom?
Uma coisa que você pode fazer para ajudar, uma alternativa para ser feita, é ir pegando os múltiplos de 60, tá bom? Lembrando que o 60 aqui é a primeira determinação positiva, tá bom? Aqui no primeiro quadrante. Então, eu pego esse 60 e vou achando os múltiplos. Por exemplo, 60 mais 60 vai vir para o lado de cá, 120. 120 mais 60 dá aqui, que é 180. 180 mais 60, aí vem aqui embaixo, ó, que é 240 graus. Então, os ângulos em que o cosseno é menos meio é 120 graus e 240 graus. Ó. É essa medida aqui, ó, que é o cosseno menos meio, tá bom? Só que a gente usa sempre em radiano. Aí você pode lembrar, 60 graus em radiano é π sobre 3. Então, π sobre 3. Aqui, 2π sobre 3. Aqui, 3π sobre 3. E aqui, por fim, 4π sobre 3. Então, esse ângulo aqui, ele pode ser 2π sobre 3 e todos os seus arcos côncavos, né? Dou uma volta, paro aqui. Dou outra volta e paro aqui. Então eu vou falar que o x é igual. X é igual a 2π sobre 3 mais todos os arcos côncavos, que é 2kπ. Lembrando que o k pertence aos inteiros. Aqui não tem mais o que resolver, já achei uma solução. Ok? Agora, só que esse mesmo x, ele pode ser igual a 4π sobre 3, mais todos os seus arcos côncavos. Então, vou colocar assim, ou x é igual a 4π sobre 3 mais 2kπ, com k pertencente aos inteiros. São as duas soluções dessa equação. Só que eu vou te chamar a atenção o seguinte, essa questão é da Universidade Federal do Amazonas e não tem essa opção desse jeito. A solução, entre as soluções que apresenta no gabarito, e você pode verificar essa questão no início do nosso vídeo, é capa do nosso vídeo para poder facilitar para você identificar, a opção de resposta, solução x pertence aos reais tal que o x é igual a 2kπ mais ou menos 2π sobre 3 com k pertencente aos inteiros. Inclusive, eu nem precisaria colocar os reais aqui, mas x é igual a 2kπ mais ou menos 2π sobre 3 com k pertencente aos inteiros. O 2π sobre 3 não ficou difícil para visualizar, né? 2π sobre 3. Ele só inverteu a ordem. Colocou 2kπ na frente, tá bom? Então, agora, por que menos então, para ser a resposta? Porque, olha, aqui é a origem do círculo trigonométrico. Se eu vou nesse sentido, eu estou indo no sentido positivo. Agora, se eu saio daqui e chego aqui, eu estou indo no sentido negativo, né? Então, eu estou andando menos 120 graus. Menos 120 graus é a mesma coisa que menos 2π sobre 3. Daqui até aqui, 120 graus positivo. Daqui até aqui, 120 graus negativo, que é o menos 2π sobre 3. Por isso que mais ou menos 2π sobre 3 é a resposta para essa questão no vestibular. Tá bom? Aí você fala assim, professor, essa aqui está errada? Não, essa não está errada. As duas estão certas. Porém, lá no vestibular, aquilo que nós chamamos de pegadinha, né? Ele fez isso justamente para saber se o aluno ele consegue ver o ciclo trigonométrico no seu sentido positivo e também no seu sentido negativo, tá bom? Então essa seria a resposta correta da questão desse vestibular, tá bom? Espero que você tenha gostado. Curte aí o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal. Qualquer coisa, faça aí os seus comentários. O que você achou dessa questão? O que você achou dessa múltipla escolha desse vestibular? Foi pegadinha? Você cairia nele? Faça aí os seus comentários, vamos conversar sobre ela. No mais, muito obrigado, que Deus te abençoe e tchau!